Agora, sobre as veias e vênulas, gente, a maioria das veias acompanha a artéria correspondente e por isso a gente diz que elas são satélites e homônimas, ou seja, recebem o mesmo nome das artérias. Alguns livros reduzem a função venosa apenas à drenagem dos tecidos. No entanto, gente, vários órgãos, como por exemplo o fígado e a hipófise, recebem irrigação de sangue venoso. Portanto, as veias não apenas removem metabólitos de tecidos, mas também irrigam esses tecidos com metabólitos e hormônios. A composição do sangue venoso depende da sua área de origem. O sangue venoso dos intestinos é rico em moléculas nutrientes. O sangue do baço possui uma grande quantidade de leucócitos, e o sangue das glândulas endócrinas apresenta um elevado nível hormonal, enquanto o sangue venoso dos rins possui uma baixa concentração de metabólitos. E as veias também desempenham uma função importante na regulação da temperatura do corpo. Os afluentes da veia cava cranial coletam o sangue da cabeça, do pescoço, do tórax e dos membros torácicos. A veia cava cranial ímpar se forma na altura da abertura torácica pela convergência das veias jugulares. Ela então recebe as veias subclávias direita e esquerda, cujos afluentes são satélites das artérias correspondentes, e a veia broncoesofágica. No equino e no cão e no gato, ela também se une à veia ázigo direita, pouco antes do seu término. A raiz da veia cava cranial recebe a linfa do ducto torácico, que a transporta dos tecidos corporais para a circulação sanguínea. A veia cava cranial atravessa o mediastino cranial para a direita do tronco braquiocefálico e se abre então no átrio direito. Sobre as veias da cabeça e do pescoço, tanto interna quanto externas à cavidade craniana, não há válvulas nas veias da cavidade craniana, nem no canal vertebral. Essas veias são denominadas seios venosos. Algumas veias da cavidade do crânio não possuem parede, elas passam em um divertículo da dura mater que é revestido por um endotélio. E agora falando das principais veias do corpo, uma que todo mundo conhece é a veia jugular. A veia jugular externa é formada nas proximidades do ângulo da mandíbula, pela união das veias linguofacial e maxilar, que vocês vão conhecer lá no laboratório. Ela percorre a extensão do pescoço, ocupando o sulco jugular entre o músculo braquiocefálico dorsalmente e o músculo esternocefálico ventralmente. Nos terços cranial e médio do pescoço, ela é subcutânea, portanto, é a primeira opção para a coleta de amostras de sangue e punções intravenosas na maioria dos animais. Como vocês podem ver nessa imagem, a coleta de sangue da veia jugular externa de um cavalo. A veia ázigo, pessoal, é formada pela união das duas primeiras veias lombares e atravessa o hiato aórtico lá no diafragma, como eu já mencionei para vocês, para penetrar o tórax, onde recebe o sangue das veias intercostais das regiões torácica, caudal e média. Embora as veias ázigo direita e esquerda estejam presentes no embrião, o padrão se simplifica mais tarde. No equino, no cão e no gato, a veia ázigo direita continua a existir. No suíno, persiste a veia ázigo esquerda, ou eventualmente ambas. Nos ruminantes, normalmente as duas veias estão presentes. A veia ázigo direita se abre na parte terminal da veia cava cranial. A veia ázigo esquerda desemboca diretamente no seio coronário. O sistema ásico é particularmente importante na drenagem do plexo no interior do canal vertebral. As veias do membro torácico se iniciam com redes venosas terminais, nos dedos, no córeo e nas cartilagens do casco. Essas redes confluem para formar as seguintes veias, em ordem distal para proximal. Veias digitais palmares medial e lateral, metacarpais, intermédia, que aí se subdivide em cefálica acessória e cefálica, braquial, intermédia do cotovelo, axilar, subclávia, jugular externa e, por fim, cava cranial. Vocês podem ver algumas dessas veias do membro torácico nessa imagem. Dentre essas veias do membro torácico que eu citei para vocês, a veia cefálica é a única grande veia superficial. Ela prossegue proximamente a uma posição subcutânea para se unir à veia jugular externa na parte inferior do pescoço.
A veia cefálica é a opção mais comum para punção venosa em cães e gatos. Ela segue a margem cranial do antebraço, onde pode ser palpada quando elevada ao se aplicar pressão sobre o cotovelo. Nessa imagem, sou eu coletando o sangue da veia cefálica de um gatinho com esporotricose, por isso todo esse EPI, né, esse equipamento de proteção individual que eu estou usando, e o vídeo de uma outra colega coletando de um cão super adestrado. Bet jau gauni Lorę pataikyti iš pirmo karto. Dabar įtampa suprantu. Gera mergaitė, gera bitė, gera. Jau varšė priprato prie tų adatų. Teta sakė, jau kai reikia leisti į tos vaistus. Jis sako, ateina ir atsigula nugaras ir kojas į viršų iškelia, tipo, nu. Bučki dog, E para a gente finalizar, as veias do membro pélvico. Elas se iniciam nas redes venosas da parte terminal do dedo, arco terminal, e confluem para formar as veias distal e proximal. E aí a gente tem as veias digitais plantares, medial e lateral, metatarsais, dorsal do pé, tibial cranial, que ainda subdivide em safena medial e safena lateral, que a gente utiliza bastante também para coleta de sangue de cão e gato, veia poplítea, veia femoral, veia ilíaca externa e interna e, por fim, a veia cava caudal. Nessa imagem, algumas das veias do membro pélvico que eu acabei de citar. A veia cava caudal se inicia no teto do abdômen, na altura da última vértebra lombar, através da convergência da veia sacral mediana e das veias ilíacas comuns, que por sua vez são formadas pela união das veias ilíaca interna e externa. As veias ilíacas externas e grande parte de seus afluentes são satélites de artérias e coletam o sangue dos membros pélvicos. As veias ilíacas internas drenam as paredes pélvicas e grande parte das vísceras pélvicas. Elas se comunicam com o plexo vertebral e o sistema venoso dos intestinos, através da veia sacral mediana. A veia cava caudal passa cranialmente na extensão do teto do abdômen, para a direita da aorta. Em seu curso intraabdominal, ela se junta às veias renais e às veias segmentares da coluna lombar, antes de prosseguir entre o lobo do fígado, onde se une às veias hepáticas e recebe as veias do diafragma. Ela penetra o tórax, passando através do diafragma no forame da veia cava, e segue um curso dentro da prega da veia cava, do lado direito do mediastino caudal, acompanhada pelo nervo frênico, pessoal. A veia cava caudal termina ao se abrir no átrio direito, e as veias dos órgãos genitais e das glândulas suprarrenais transportam hormônios para a veia cava cranial, por meio da qual elas são distribuídas pelo corpo sem a necessidade de passar primeiramente pelo fígado. Como eu falei, vocês podem reparar a veia cava caudal lá no teto do abdômen. E para finalizar, a veia porta coleta sangue de todos os órgãos ímpares da cavidade abdominal e transporta o sangue para o fígado. A veia porta e seus afluentes formam um sistema portal.